Vamos ouvir essa história que vem da palavra de Deus. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse: seu servo, meu marido, morreu. E o Senhor sabe que ele era um homem temente a Deus, um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele. E eles querem levar meus 2 filhos como escravos. Então o profeta lhe perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então vá aos vizinhos, a todos os seus vizinhos ao redor da sua casa, e peça que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia e vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então ela voltou, fechou a sua casa, trancou-se ali, ela e os seus filhos, pegou a sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que ela havia recebido dos seus vizinhos. E foram enchendo e colocando cada uma de lado à medida que eram cheias. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga mais uma vasilha. Ao que ele respondeu: já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. O que é que nós temos aqui diante de nós? Temos aqui um retrato da vida real. Uma fotografia de uma família que poderíamos dizer uma família brasileira. Uma família daquelas que conhecemos, talvez uma das nossas famílias, não é? Temos uma mulher, esposa de um discípulo, que acaba de morrer. Uma viúva que ela diz de um servo temente a Deus. O seu marido era temente a Deus. Mas ele morreu. Ele morreu e deixou uma grande dívida. Ele deixou a dívida dele para sua mulher, agora viúva, com 2 filhos para cuidar. Muito bem. Você sabe que funciona assim as coisas até hoje. Alguém é um empresário, um comerciante, um trabalhador, ele vai vivendo e com o seu jeito de viver ele vai acumulando negócios, acumulando dívidas aqui e ali. Só que assim as pessoas vão confiando que ele vai pagar, afinal ele trabalha com o profeta, ele é um servo temente a Deus, as pessoas confiam nele. Ocorre que ele morre. E se não no mesmo dia da morte, no dia seguinte os credores já estão ligando para a viúva. E daí, olha, ele ficou devendo para mim, como é que você vai pagar? E começa a todos pressionar. E foi isso que aconteceu com essa senhora, né? E o que ocorre é que eles chegam em casa, veem que ela não tem como pagar, eles querem levar os 2 filhos como escravos, como forma de pagamento, até que eles possam quitar a dívida do pai. Então o que nós começamos a perceber aqui é que dívidas escravizam. Dívidas escravizam. Se não apenas a própria pessoa que contrai as dívidas, mas vai escravizando a família e vai comprometendo a família. Então o que a viúva fez? A viúva foi procurar o profeta, a fim de que ele pudesse resolver o problema. Ela foi com essa expectativa: o profeta vai ter que me ajudar, ele vai resolver esse problema para mim. Afinal, meu marido trabalhava para ele, meu marido era um servo temente a Deus e ele era o representante de Deus. Porque é isso que era mesmo, o profeta era o representante de Deus, era aquele que falava com a autoridade do próprio Deus. Então, me parece que a mulher, quando vai procurar o profeta, ela vai na expectativa de que o profeta pagasse a dívida dela, né? A dívida do falecido, na verdade, mas que agora ela tinha que resolver isso, né? E talvez ainda com uma expectativa de que o profeta pudesse dar a ela uma indenização para poder socorrer os seus filhos. Mas diante disso, que parece ser óbvio, o profeta pergunta e diz a ela: tá bom, mas o que eu posso fazer por você? O que você espera de mim? Né? O que eu posso fazer?
Claro, ela relatou todo o fato novamente e falou assim, olha, eu não sei o que fazer. Eu não tenho como pagar essa dívida. Então ele pergunta, o que é que você tem em casa? Olha só, nessa pergunta ele parte do pressuposto de que ela tem uma casa e de que ela tem alguma coisa em casa. O que é que você tem em casa? Né? E ela diz o seguinte, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Dá uma olhadinha lá, pensa bem, o que é que você tem lá? Vamos ver o que dá para fazer com o que você tem lá, com o que sobrou. Aí a gente percebe que o pessimista, a primeira coisa diante de uma crise, diante de um apuro, o pessimista vai dizer, eu não tenho nada, acabou, estou perdido, não sei o que fazer. Mas a pessoa que tem fé e confiança, ela para olhar e diz assim, não, eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa, eu tenho lá um pouco de azeite. Então o profeta diz assim, então vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? O que a gente pode fazer? Vamos ver. Então eu convido você para a gente dar uma olhada nesse texto e nessa história e procurar alguns princípios que possam orientar a nossa vida para que a gente possa ter uma vida vitoriosa em meio a crises, em meio às dificuldades. E o primeiro princípio que a gente observa aqui é o princípio da dependência na provisão de Deus. Deus é provedor. E nós precisamos aprender a ser dependentes dele o tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque crentes e servos tementes a Deus também morrem. Pessoas tementes a Deus também passam por angústias e aflições, passam por crises. Os crentes também enfrentam pandemias e têm que ser confrontados com a possibilidade do Covid-19. Ou seja, a nossa fé não nos imuniza dessas crises e desse tipo de problema. Nós não estamos isentos, crentes também passam por provações. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. E uma das formas tremendas de dependermos de Deus é através da oração. Segundo, o que a gente vê nessa mulher, ela foi buscar orientação de Deus. Então, este é um outro princípio. Busque orientação e socorro com Deus, especialmente em tempos de crise, porque estamos andando o tempo todo com Ele. Nós tememos a Ele o tempo todo, nós dependemos dEle o tempo todo. Mas em tempos dramáticos que exigem algo especial, busque orientação na palavra, busque orientação em Deus, socorro em Deus. Né? E o profeta era o representante de Deus, né? E ela vai buscar o profeta. Por quê? Há momentos que além da gente não saber o que fazer, nós não temos o que fazer. As nossas limitações humanas se acabam, se esgotam. Então nós precisamos daquilo que nós chamamos de um milagre, de uma intervenção de Deus na nossa vida. E milagres exigem fé e confiança. Fé e confiança quando a gente olha para o nosso redor e vê escassez, vê pouco azeite, pouco azeite. E o profeta tinha dito, vai e busca muitas vasilhas. Quer dizer, fé e confiança diante de pouco azeite e muitas vasilhas para encher, ou muitas bocas para alimentar. Milagres requerem engajamento pessoal, humano. Ou seja, Deus não faz nada sozinho, Ele quer fazer sempre com a gente. Toda a história da Bíblia mostra isso. Milagres requerem engajamento, autocomprometimento, compromisso pessoal e humano com Deus. Ou seja, mãe e filhos saem ao redor da vizinhança pedindo vasilhas vazias. Olha, é um certo tipo de humilhação. A mulher ter que dizer para os vizinhos, os filhos terem que dizer para os seus colegas da vizinhança, olha, meu pai morreu e deixou uma dívida enorme para minha mãe. Agora minha mãe tem que pagar e a gente está sem dinheiro para sustentar a casa. Então isso é humilhação. E o profeta diz a ela, vai para a tua casa depois, volta com essas vasilhas e fecha a tua porta. Fechar a porta, queridos, me faz lembrar da oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê secretamente, que te vê em segredo, Ele te recompensará. Fechar a porta tem a ver com não ficar alardeando o problema em todo canto na vizinhança. Fechar a porta tem a ver com não ficar buscando opiniões alheias. Busque em Deus, busque na oração, na palavra, com pessoas maduras, no lugar certo. Fechar a porta significa entrar numa intimidade com Deus em família para buscar a solução do problema. Então, crises
crises se vencem com autorresponsabilidade e engajamento, né? Garra, determinação, buscando ao Senhor em família, família unida ao pé da cruz. Um outro princípio que vemos aqui é muito comum nos nossos dias, é a frase que dizemos: o pouco com Deus é muito. E é isso que estamos vendo aqui. Aquilo que parece ser insuficiente é o bastante. Nós temos que oferecer o pouco que temos para que Deus faça o milagre. Por isso temos que ser grato com aquilo que temos, mesmo sendo pouco, né? Então, nós apresentamos a Deus as nossas impossibilidades, o nosso insuficiente, para que Deus então faça o milagre. Então, lembrando, milagres não excluem a participação humana, ou seja, o nosso esforço, a nossa criatividade, o nosso trabalho. E enfatizando, não seja pessimista, dizendo: eu não tenho nada. Olhe ao redor, sempre há alguma coisa. E a pessoa que tem uma visão de fé, uma visão de confiança, vai dizer: não, eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho um pouco de azeite. Então, para quem tem fé e confiança, o pouco é o suficiente, é o que basta. Veja que o profeta disse àquela mulher para conseguir muitas vasilhas. Ele disse: não poucas, vasilhas vazias. Ele não disse quantas vasilhas, ou seja, ele não estabeleceu um número de vasilhas, não estabeleceu um limite para o milagre. Quem decidiu esse número e esse limite foram os filhos e a mãe. Elas e seus filhos decidiram a quantia. Quem sabe um filho chegou e disse: mãe, eu estou cansado. Mãe, já temos bastante. Não tá bom, mãe? Então ela, como líder ali, ela disse: tá bom, basta, chega. Nós já temos o suficiente. Então você percebe que o azeite não parou de jorrar da botija para aquelas outras vasilhas vazias lá dentro da casa, né? Quando elas estavam enchendo as vasilhas. Mas o azeite parou quando eles decidiram parar de pedir as vasilhas aos vizinhos. Ela disse: basta, é o suficiente. Tá? Então, a gente percebe que nós temos limites pessoais. Nós nos cansamos, nós achamos que as coisas estão bom, mas Deus faz o milagre de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa entrega, de acordo com a nossa capacidade de compreensão e lidar com aquilo que Ele está nos dando. Ele não vai dar algo que a gente não consegue lidar.